Vira para o teu irmão e diga assim: uma porta. Está muito fraco isso. Você está aqui, diga assim: uma porta. Diga: uma porta se abrirá. Bate no teu peito e diga assim: para mim, essa semana, pois eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Alguém diz assim: mas pastor, eu estou trabalhando. Nem sempre uma porta é uma porta de emprego, uma porta de uma cura. Sabe, existem vários tipos de portas. E eu profetizo que algo vai acontecer. A Bíblia diz que os apóstolos estavam proclamando a palavra, anunciando as boas novas. Porque bem verdade é que o reino de Cristo, o reino de Deus, não é nessa terra. O reino de Deus é nos céus. A minha, a sua morada é nos céus. Alguém diz: vamos eleger, vamos colocar o homem lá que vai melhorar. A gente entende que a Bíblia ela tem que se cumprir. O anticristo tem que sentar lá. As coisas têm que acontecer para que a palavra de Deus venha a ser anunciada ainda mais. A gente está vendo que Brasília foi tomada, né? Eu estava aí acompanhando pelo Instagram na parte da tarde. Pessoas foram alvejadas. E está um caos Brasília. Enquanto o povo está, sabe, democraticamente exercendo a sua cidadania, outras pessoas estão infiltradas para trazer o caos, trazer a baderna. Às vezes a gente entende que a nossa fé, ela tem que estar em Deus. E uma das coisas que o inimigo de nossa alma, ele não quer que a palavra de Deus venha a ser anunciada, que a palavra de Deus através de mim, através de você, e você não precisa de um microfone, você não precisa de um púlpito para você ser um agente de milagre, para você ser uma testemunha viva, porque o Senhor disse que nós somos a sua testemunha, amém? Sim ou não? E você tem que ser essa testemunha no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua vizinhança. Você tem que ser esse espelho que reflete a glória de Deus. E nesse tempo aqui, a Bíblia diz, Atos no capítulo de número 12, a gente vai ler a partir do versículo de número 7, 6, 12, 6. Mas a gente entende aqui que começou a perseguição. Alguns homens apóstolos foram decapitados, outros foram mortos ao fio da espada, porque o inimigo queria parar a igreja. O inimigo queria parar o anúncio do evangelho, o crescimento. Mas você pode ver uma coisa: quanto mais levante, mais você ora, sim ou não? Ou você desmorece, ou você diz assim: vou chutar o balde, acabou, eu não quero mais saber desse negócio, é isso? Se for assim, você ainda não teve um encontro com Cristo, porque o evangelho não é para covarde, o evangelho é para quem é guerreiro, é valente. Porque o covarde do caminho volta. Ei, para nós chegarmos até hoje, sangue inocente foi derramado, alguém foi decapitado, alguém foi preso. Agora mesmo, em países comunistas, a Bíblia está sendo impedida de entrar, e alguém tem que contrabandear a Bíblia. Alguém está sendo impedido de falar de Jesus nesse tempo chamado hoje. Você imagina agora como a igreja primitiva no tempos passados. E nós não estamos falando de Velho Testamento, nós estamos falando de Novo Testamento. E aí a
Bíblia diz que Pedro foi preso. E diz assim a palavra: e aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava o quê? Estava onde? Entre dois soldados com algemas e presa duas, e a sentinela guardava o cárcere diante da porta. As coisas já tinham acontecido. Tiago foi morto ao fio da espada. Foi um negócio que alguém começou, sabe, a avacionar, a dizer: tem que ser por aí mesmo, porque nós estamos falando de judeus que não tinham se convertido ao cristianismo, não eram judeus messiânicos, e sim ortodoxo. Então aquilo que Jesus anunciou e deixou para os seus apóstolos era loucura. É como hoje, alguém não aceita, alguém está liderando a nação, e uns diz não pode, outros dizem eu não aceito, e de contrapartida nós estamos vendo aí, hoje é dia 8, no 8º dia de governo, as coisas estão um caos, irmão. Em todos os estados da nossa nação, protesto em cima de protesto. Isso não é normal. E nós entendemos que o conhecimento é luz, mas a ignorância é treva. E vimos que a nossa nação, ela passou agora a ter conhecimento. As redes sociais começou a anunciar o que, sabe, a televisão normal não fazia. Então cada um de nós hoje somos dono, né, de uma emissora de TV. Quando você pega o seu celular e faz uma live, você está, sabe, transmitindo você mesmo para o mundo e para todo o Brasil. Olha que forte. Então isso mostrou a verdade. E conhecereis a verdade vos. E aí a gente está vendo esse caos que está a nação. Mas a Bíblia diz que assim mesmo aconteceu também no tempo da igreja primitiva. Alguém não queria que a palavra viesse proclamada. Alguém não queria que o evangelho viesse ser pregado. Alguém não queria que a verdade, que liberta, viesse ser anunciado. Então vamos matar, vamos prender, vamos parar. Mas quanto mais prendia, quanto mais dizia que não, a igreja mais crescia. Quanto mais alguém dizia que não, a igreja avançava. Porque o dono da igreja não é o pastor, não é os apóstolos, não é o missionário, não é o dono da igreja, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque Ele comprou a sua noiva. Ele comprou isso, não foi preço de euro, não foi preço de dólar, não foi real, não foi, sabe, ouro. Foi através do sangue derramado na cruz do Calvário. Vira para o teu irmão e diga assim: você é propriedade exclusiva de Deus. E diga para ele assim: ai de quem tentar tocar em você. Diga assim: você é menina dos olhos de Deus. Você é protegido. Você pode ver uma coisa: tudo que vai cair no seu olho, de repente pode até cair, mas antes de cair você dá aquela piscada. Se cair, a lágrima vem e o anticorpo que está ali, né, o anticorpo, o corpo estranho, automaticamente é expelido pela lágrima. E se não for expelido, vem para o canto de cá e você mete o dedão e tira.
mas muitas das vezes você pisca antes de acontecer. Isso é menina dos olhos, e assim é Deus, protegendo a sua igreja, guardando a sua igreja, porque a igreja ela tem um papel na terra, ela tem um propósito na terra. E o propósito da igreja não é você chegar nesse lugar para eu dizer para você que você vai sair daqui milionário, que você vai sair daqui, aleluia, empresário. Não, esse não é o papel da noiva. O papel da noiva é dizer: arrependa-te, aleluia, porque é chegado o reino dos céus. Ele é calabarachandarai. Buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas. Vira para o teu irmão e diga assim: buscai o reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentada. Glória. Mas existe uma igreja que ela está unida em oração. A Bíblia diz que quando o livramento não veio antes, o livramento não veio no meio, o livramento vai vir sempre no final. Pedro poderia ser poupado, não ser levado para a prisão. Tiago, ele poderia ser poupado e não ser morto ao fio da espada. Mas entenda uma coisa: a vida não termina após essa vida. Existe uma vida espiritual e eterna. Essa matéria aqui, ela vai voltar para o pó. Mas o que estamos buscando na atualidade é o reino de Deus, é estar com o Senhor nos ares. Eu preguei de manhã e eu dizia acerca que quando Jesus ressuscita, ele aparece 40 dias. Mas essa não foi a palavra. Eu falei das mulheres que foram até o sepulcro e eles ficaram indagando: e agora como que vamos fazer para remover a pedra? Amém? Mas alguém disse, o anjo disse: olha, ele não está aqui, o que buscai entre os mortos? Ele ressuscitou. Mas depois de tudo isso, ele apareceu 40 dias, sabe, instruindo, exortando, animando, dizendo: fica firme. Jesus fez isso. E depois que ele subiu aos céus, um anjo aparece novamente e disse: varões Galileu, por que está olhando aos céus? O mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai voltar. Ele estava dizendo agora: anunciar, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, anunciai as boas novas. E isso Pedro e os demais estavam fazendo. E a Bíblia diz no 7: e subitamente surgiu um anjo do Senhor. Diga: anjo do Senhor. E sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar. Ele fez o quê? Imagina a cena: Pedro preso, guardas vigiando, e de repente um anjo aparece e toca nele. Isso é no Novo Testamento. Vira para o teu irmão e diga assim: os anjos, diga, os anjos são os nossos conservos. Eu não estou aqui, sabe, fazendo um culto a anjos. Eu estou dizendo que os anjos são enviados de Deus, aleluia, para nos servir. E a Bíblia diz que o anjo continuou a orientá-lo: veste as tuas roupas, calça as sandálias. E Pedro assim o fez. E disse ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me.
Vira para o teu irmão e diga assim: um anjo. Diga: um anjo tem o poder de fazer aquilo que o homem natural não pode fazer. A Bíblia diz que ele estava onde? Preso. Mas o anjo disse assim: olha, levanta, coloca as tuas roupas, pega tudo teu, vem, me segue. Eu fico imaginando a cena, as portas se abrindo e Pedro passando, as portas se abrindo, sem chave, sem segredo, sem controle. Porque com controle é mole tu entrar no portão, com controle, com cartão é mole, com a senha. Mas isso aconteceu pelo poder da unção de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! E no 9 diz assim: e ao sair Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era o que? De fato real, pois lhe aparecia fruto de uma irmão. Se coloca na posição de Pedro, Pedrão, que cortou a orelha daquele soldado chamado Malta, que disse para Jesus: olha, ninguém vai te prender. Pedro, que era ignorante, mas que tinha ousadia. Pedro, que era, sabe, aquele cara que não, mas quando falava, vamos agir. Mas mesmo assim, ele achou que ele estava sonhando. E verdadeiramente existem sonhos que sonhamos que parece que é tão real. Alguém já sonhou em cair e você dá aquele susto? E o seu esposo diz assim: o que foi, varão? O que foi, mulher? O que foi, amor? O que foi? Existe outro sonho também que é terrível, quando alguém acha que está indo no banheiro e não está. Corta essa parte, corta isso aí. Terrível. Ainda bem que aqui nenhuma criança faz isso, né? Amém? Glória a Deus. Mas Pedro estava nessa situação achando que era um sonho. Ei, eu estou preso. Não pode isso estar acontecendo. Eu estou aqui. Eu sou a bola da vez. Já mataram o Tiago, agora eu serei mais um. Mas a Bíblia diz que o anjo de Deus, levanta a tua mão assim, eu quero profetizar. E eu profetizo que o anjo vai descer lá dentro da tua casa. O anjo de Deus vai descer lá dentro do teu trabalho. Tudo aquilo que está sendo amarrado, acorrentado, tudo aquilo que está rabaxandarai, atrapalhando a tua caminhada, a tua locomoção, a libertação do teu filho, do teu esposo, o anjo vai entrar lá, vai cortar as correntes. Eita Jesus, oh aleluia, e vai dizer: aqui não é o teu lugar, esse bar não é o teu lugar, essa boate não é o teu lugar, esse local que não glorifica a Deus não é. Ei, vem comigo, vem embora, vem. Porque Deus é Deus. Aleluia. Estou sentindo Ele aqui. E diz assim: pois lhe parecia fruto de uma visão. E no 10 para a gente fechar: e todavia passaram a primeira porta, diga primeira porta, a segunda sentinela, diga segunda sentinela, e chegaram ao portão de ferro, diga portão de ferro, que dava acesso à cidade. Ou seja, eles passaram pelo primeiro, eles passaram pelo segundo, e o último era um portão. Eu fico imaginando que tamanho era esse portão, até chegar pelo lado de fora. E a Bíblia diz que foram se abrindo. Eu creio nisso. Ele é o mesmo Deus. Vira para o teu irmão e diga assim: Ele é o mesmo Deus.
Sabe por que os milagres hoje estão raros na igreja? Sabe por que os milagres estão muito em extinções? Mas eu creio, porque a incredulidade tem tentado assolar o povo de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas quando você tem fé e convicção de todo o teu coração, Ele continua fazendo, Ele continua agindo, Ele continua se movendo, Ele continua fazendo, porque esta igreja, esse altar já presenciou muitos sinais, prodígios e maravilha. Essa igreja já viu muita coisa acontecer, e nós temos visto ainda isso acontecer. E eu creio que você que é novo nessa casa, você, aleluia, que está no Ministério Avivar, busque, peça a Ele: Senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida. Oh glória, oh aleluia. Todavia, passaram a primeira, no 11, e diz assim, na parte B do 10: e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo fez o quê? O anjo fez o quê? E foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o quê? Enviou o quê? Oh aleluia. Ele me libertou das mãos de quem? Libertou das mãos de quem? E de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Bate no teu peito e diga assim: o anjo de Deus, oh aleluia, está entrando nessa causa a partir de agora. E tudo aquilo que o inimigo tem sentenciado a sua família, ou a sua casa, a partir de hoje, o Deus poderoso está livrando de toda emboscada do inimigo. E você verás a mão de Deus poderosa, diga agindo sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então sela com as suas palmas. Oh glória a Deus, oh aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Fica sobre os seus pés. Oh aleluia. Aquilo que o inimigo tentou contra a sua vida, aquilo que o inimigo tentou contra a sua casa, já deu errado. Porque o nosso Deus, Ele muda sentença, Ele muda decreto. Eu não estou dizendo para você dar glória, eu não estou dizendo para você pular, rodar, não. Eu estou afirmando essas verdades segundo a palavra que me garante, aleluia. Oh glória, oh aleluia. Coloca a mão no teu coração. Nesse momento você vai se identificar, com a sua casa. De repente é um filho, é uma filha, de repente é o teu esposo. Nós vamos orar. Oh Jesus, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus aqui. Oh de calabarachandarai. Oh, Ele é o Deus do livramento. Oh, Ele não perde, aleluia, o controle de nada. Ele mandara xandarai, calabaraçaragai, odebas. Oh, aleluia. Glorioso Deus e poderoso Rei e Pai, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é Deus
E o Senhor está no controle. Pai, não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Não cai um fio de cabelo se o Senhor não permitir. Pois a tua palavra diz que os teus fios de cabelo nosso estão contados. Se aconteceu, ó Pai, com Tiago, porque foi permissão, o Senhor está no controle. Mas com a vida de Pedro houve livramento, porque o Senhor tinha algo grande. E assim, ó Deus, não será diferente na vida dos seus filhos que aqui estão. Oh, e nós profetizamos, ó Deus, um tempo novo. Oh, aleluia. Nesse primeiro domingo, Senhor, eu profetizo sobre a tua palavra, que o anjo de Deus, oh, já está descendo na terra. Oh, e na madrugada, porque foi numa madrugada que aquele anjo desceu. Ele mandará sarai, ele calabarachuri calabás, porque Pedro estava deitado, Pai, e a forma que ele estava, Pai, era uma forma, ó Deus, tão difícil, porque como quem pode dormir acorrentado? Quem pode deitar, ó Deus, acorrentado? Ele estava, Pai, inclinado. Mas de repente o anjo tocou nele, Pai, que quando o anjo tocou, as algemas caíram, oh, dos pés e das alai, chorevai. E o anjo disse: levanta. Pai, ele achou que era um sonho, ele achou que era uma visão, ele achou que era uma miragem. Pai, eu profetizo que algo extraordinário, Pai, vai acontecer. Que muitos ficarão como quem sonha, muitos se maravilharão em Ti. Oh, aleluia, dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Vai haver culto de ação de graça. Ele mandará sarai, oreba, suriandarabaia. Ole calabarachuri, calabasurianda. Vem cá, pastora. Nós vamos, antes de passar para a ceia, se a gente passar um pouquinho, não fique triste com o pastor, amém? A gente sempre acaba 8h15, 8h20, mas é 8h16 ali. A gente vai passar só um pouquinho, amém? Eu quero passar para a pastora, para falar um pouquinho da evangelista Ivone. Eu gosto de ver a pastora falando. Está voltando, vai infartar aí não, pelo amor de Deus. A evangelista Ivone já está com a nossa igreja, conosco, desde a fundação, aproximadamente uns 18 anos que ela congrega com a gente. E já vem acompanhando esse ministério, ministério que a gente fazia parte, desde 2003, que nós nos desligamos da igreja que nós éramos, e 2005 nasceu o Ministério Avivar. Nós esperamos 2 anos, a direção, a vontade de Deus, para a gente tomar essa iniciativa de formar essa igreja, de formar essa obra. E a evangelista Ivone vinha de São Gonçalo, né? E eu me lembro que quando ela foi consagrada diaconisa, nós fomos lá na casa dela. A gente faz isso. Fizemos um interrogatório ao esposo dela. E ele disse: olha, eu não tenho, nada que dizer, nada que venha desabonar a conduta. Você lembra disso? Meu Deus do céu, muito forte isso. Só que as coisas vão mudando, e na verdade Paulo diz que nós somos uma carta viva, amém? Bate no teu peito e diga: eu sou uma carta viva. E daí então a evangelista, ela tem estado caminhando conosco. Eu vou passar para a pastora. Não tem como nós falarmos não tem como nós falarmos de uma pessoa, né,
com um coração tão generoso, né? É assim, tão bondoso, de tamanha estima longe. Por isso eu chamo a evangelista Ivone para estar junto de mim. Porque longe não se discipula perto. Perto na bonança, perto nas lutas, perto em tudo, né? Eu lembro que tem muitas histórias com ela, né? Mas uma delas é que me marcou muito. Ela estava organizando bazar e no sábado. E ela chegou lá na minha casa falando: pastora, eu vim aqui. Acho que você nem lembra mais, né? Pastora, eu vim aqui, nós vamos fazer bazar. E eu lembro que eu desci a escada da minha casa em lágrimas, chorando. Chorava. Eu falei: Ivone, você não sabe o que aconteceu? O que aconteceu, pastora? Falei: olha, o pai dos meus netos acabou de levar vários tiros, está no hospital, por favor, me ajuda. Ela virou para mim e falou assim: a senhora quer o quê? Eu falei: vamos para o hospital agora. Gente, ela não mediu esforços. E ela falou: eu vou agora com a senhora. Lembra? E nós fomos lá para o Rio de Janeiro. E ela falou: o que nós vamos fazer? Eu falei assim: olha, nós vamos tocar chofar, nós vamos orar. E ali tinha algumas pessoas, tenentes, muitas pessoas ali. E eles falaram: olha, é impossível, não tem vaga. E eu falei: não, vai ter vaga. E nós fomos para fora do hospital orar. E essa é uma dessas. E depois tantas batalhas, né, com Larissa também. Eu falo assim que ela não é somente uma evangelista dentro da igreja, ela é fora da igreja. Quando a minha filha também estava internada, eu falei: estou precisando de você. Ela falou: agora, para onde nós vamos? Para o hospital. Ela fazia o quê? Do lado de fora, tocar chofar. Vamos orar. E eu sempre falei assim, que quando Deus nos levantasse, ela iria junto conosco. Só que não é o pastor e nem eu que estamos levantando ela, é o próprio Deus. Porque título não é dado por homem, é falho. Título é dado por Deus. E tudo é feito no céu primeiro. E foi isso que eu conversei com o pastor hoje, né? É o Senhor. Então, assim, é de muita honra. Nós hoje estamos consagrando a você, a pastora. Aleluia. Uhul. E eu convido a vocês a estar de pé. A família da pastora Ivone está aqui. Amém, Rogério, já rimos ali com ele. Tatainá, né, a Joyce, os netos, amém, vieram aqui honrar a vida da pastora Ivone, amém. E eu lembro de cada oração que ela fez por vocês, cada lágrima, cada oração. Eu lembro que ela falava: Rogério vai trabalhar no Senhor na igreja. E hoje eu vejo esse casal, sabe, sendo útil na igreja batista, junto com a família. Gente, oração, ela tem resposta. Eu sempre digo, evangelista Ivone, qual o ato profético que Deus te deu? E ela fez um ato profético, não posso esquecer disso, né, pastor? A evangelista Ivone, ela tinha um cabelo aqui, gente. Imagina aquele cabelão. Ela tinha um cabelão. E ela falou: Deus falou comigo que nós vamos fazer um ato profético. Eu falei: e qual? Pensei que fosse de alguma coisa. Eu vou cortar meu cabelo curtinho. Eu falei: o quê? Vou, porque aquela igreja será construída. E foi no ano, se eu não me engano, de 2013.
Maior deserto, gente. Imagine um deserto, imagine provação. A gente não tinha dinheiro, pagando aluguel, e tinha que pagar galpão, e tinha que pagar o terreno ainda da igreja. E ela foi lá, ela picou o cabelo todo. Ela deixou o cabelo dela igual o Joãozinho. Acho que foi igual o do Bernardo, né? Igualzinho do Bernardo, curtinho, curtinho. E ali ela picou o cabelo dela. E nós temos o cabelo dela até hoje guardado, lá na sede. Está guardadinho lá os cabelos dela. Mas enquanto ela cortava o cabelo, o céu sinalizava a construção da igreja. E hoje você vê aquela igreja ali, né, linda, cheia de vidro. Se você não sabe, quando você sair aqui no hall da igreja pequenininho, você olha uma lâmpada ali, você vai ver ali o retrato da igreja, como que é. Ah, é aqui, né? Aonde agora é o instituto, né? Na frente ela é toda de vidro, oh, glória. Então teve um ato profético, teve lágrimas, e hoje é de muita honra que nós vamos ter uma pastora no Ministério Avivar. Glória a Deus, amém. A Bíblia diz, no livro de Efésios, para a gente ganhar tempo aqui, capítulo de número 4, no 11 diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com um propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todo alcance a unidade da fé e do conhecimento do Filho e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o Senhor, Ele nos resgatou para um grande propósito, para que a obra de Deus venha dar continuidade. Jesus, Ele chegou a provar que o maior será o menor. Aquele que quer se fazer maior, esse será o menor. Ele mostrou não com palavra, mas, sabe, com atitudes. E a gente aqui na igreja, eu sempre digo que para chegar a ser reconhecido, a pessoa já está fazendo, ó. Não é que você chegou e já é, não. O próprio Deus é que convida, o próprio Deus é que comissiona, o próprio Deus é que separa. A gente vê que alguém diz assim: vem para cá que eu vou fazer. A pessoa é membro, daqui a pouco já é pastor. Eu não tenho nada contra a quem faz isso, mas o apóstolo Paulo diz que nós não podemos precipitadamente colocar as mãos. Então existe um tempo, existe uma filiação, existe, sabe, uma determinação de Deus. E hoje se cumpre sobre a vida da evangelista Ivone esse santo chamado, que é ser pastora dessa casa. Eu queria convidar a Jaconisa, vem para cá para cima, amém? Uma olhou para a outra, eu também, todo mundo, vem cá, faz um ciclo aqui, vem correndo, irmãs, vem, irmãs. Gente, a Bíblia diz que os tímidos, Rogério, não herdarão o reino de Deus, né? Oh, Jesus, amém? Vou te dar um banho. Estou brincando. Dobra o joelho. Por que eu chamei vocês?
Porque a igreja, Ministério Avivar, só é o Ministério Avivar porque a gente tem ajudadores. Vocês podem bater palma por essas mulheres, sabe, que também estão aqui. Elas não vestem somente o uniforme, elas realmente vestem a camisa do Ministério Avivar, sabe? E eu creio que Deus fará coisas maiores ainda na vida de vocês. Amém? Glória a Jesus. Estenda as mãos para cá. Vamos orar pela evangelista Ivone. Pastor, eu vou dar essa honra para você. Eu queria chamar o Bernardo. Eu vou quebrar o protocolo. Vem cá, Bernardo. Quem é o primogênito? Vem cá, Arthur. Eu estava ali, Deus falou comigo. Porque existe uma unção. Fica aqui do lado da sua avó. Ivone, vira para ela, abraça seu neto. Eu não estou consagrando o Bernardo, amém? Eu estou fazendo um ato profético e Deus o sabe o porquê. Amém? Glória a Deus. Abraçou. Agora, Ivone, fica com a sua... Bernardo, você é maior do que a sua avó, hein? Baixa um pouquinho assim. Se inclina, deixa eu te ensinar. Você vai se inclinar e vai botar a sua cabeça aqui. Entendeu? A Bíblia diz que a unção ela quebra o jugo. E Deus o sabe o porquê disso. Mas quando eu estava ali, o Senhor mandava eu fazer isso. Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, como ministro da Tua palavra, Pai, que a unção que está sobre esse ministério, que a unção que está sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, nós derramamos agora sobre a vida da evangelista Ivone, e nós consagramos ela, Pai, ao santo ministério pastoral, e nós declaramos, em nome de Jesus, Pai, ela desceu evangelista na Tua presença, e quando ela levantar, vai levantar, meu Pai, como pastora, como ministra da Tua palavra. Pai, essa unção que desce sobre ela, está descendo sobre, ó Pai da glória, ó Pai, sobre o Bernardo. Toca no sangue dele, toca nos ouvidos, toca no corpo dele. Senhor, vai quebrando agora todo jugo, toda sentença do inimigo sobre essa família, sobre o primogênito do Rogério e da sua esposa. Pai, nós declaramos um tempo novo, pois a Tua palavra diz que a unção quebra o jugo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre ela e ora, pastora. Espírito Santo de Deus, nós liberamos, ó Deus, sobre a vida da Ivone, Senhor, a autoridade, Senhor, pastoral, receba a unção do alto, receba revestimento dos 5 ministérios sobre a tua vida, e a pastoral descendo em o nome de Jesus, amém. Você pode bater palma para Jesus? Glória a Deus. Ele é fiel, Ele é poderoso.
Tá enxergando. Ô Jesus, socorre ela aqui, cadê o óculos dela? Assim adiante. Não tem problema não, assim. Aqui. Glória a Deus, saiu. Você pode bater palma pela pastora Ivone. Glória a Deus. Receba aí o certificado. Glória a Deus. Amém. E eu quero que cada uma de vocês venha estar cumprimentando a varoa. Quem se arrisca aí? Isso, oh meu Deus. Glória a Deus. Amém. Você pode bater umas palmas ao Senhor? Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que o profético aponta para o futuro. E eu creio, o que foi feito aqui será para a glória de Deus. Será para a glória de Deus. Amém? Se assente só um pouquinho.